Olá, Simone Siqueira, nutricionista da Nutritiva aqui. Nesse NutriCast de hoje, nós temos a Thaís Jorge. Olá, Thaís, seja muito bem-vinda. Quem é você? Obrigada, Simone. Agradeço o convite, agradeço a Nutritiva. Eu sou a Thaís Jorge, sou nutricionista. Eu estou como coordenadora no Instituto Estadual de Doenças do Tórax, Ari Parreiras. Eu também participo da comissão de curativos do nosso instituto e sou co-CEO do Instituto Salvari, um local para cursos e consultoria nutricional. Isso aí, inclusive profissionais de nutrição que queiram se aprofundar mais, né? Super recomendo. Obrigada. Thaís, então, você fez um estudo de caso muito interessante, né? Que nós acompanhamos, com um suplemento em um paciente bem atípico em termos de cicatrização, né? Tinham várias feridas, porém, oriundas de uma situação mais especial, né? Que a gente não vê tanto por aí. Você pode explicar um pouco sobre esse paciente? Sim. Nós recebemos esse paciente com tuberculose pulmonar, então já se imagina que é um paciente desnutrido, mas ele também veio com esporotricose para a nossa unidade. A esporotricose, ela causa várias lesões na pele, ela é oriunda de um fungo, então ele cursava com essa infecção fúngica, além da infecção bacteriana, da tuberculose, e essa infecção fúngica, ela se espalha através da linfa, né? O sistema linfático. Então, ele teve a lesão no dedo e o braço dele todo foi tomado por essas lesões. Essas lesões, elas têm características diferentes de uma lesão por pressão, por exemplo. Né? Que a lesão por pressão, ela começa da camada mais superficial da pele e ela vai se aprofundando através dos tecidos. Essa lesão por esporotricose, não. Ela começa da camada mais interna, através dos vasos linfáticos, e daí ela vão se formando as pústulas, né? Vão se formando as feridas na pele do paciente. É um caso bem mais complexo de cicatrização, principalmente pelo tratamento do fungo. Ele não cursava só com infecção bacteriana, ele tinha essa infecção fúngica também que causava as lesões. Nossa, nós temos até uma foto, né, que mostra bem essas lesões. Sim, a gente tem ela. Sim. Olha só, aí foi o início do tratamento, não é isso? Isso. As lesões vêm de dentro para fora, vão estourando, é isso, Thaís? É isso mesmo. E elas começam como se fossem picadinhas de inseto, e a gente vê aquele pontinho ali vermelho, em poucos dias ela já se abre, e aí o paciente tinha lesões bem importantes, algumas a gente consegue ver tecido muscular, eram lesões bem profundas, bem graves do ponto de vista infeccioso. Ele era um paciente no CTI, né? Ele estava admitido em CTI, então era um paciente grave. E essas lesões aumentavam esse grau de gravidade dele, né? Deixava ele mais exposto a infecções oportunistas naquele ambiente no CTI. Sim, e o que me chamou a atenção também, né, foi a avaliação nutricional dele. Sim, ele a gente tem ela não, desnutrido. Né? No final tem. Sim, ele chegou com IMC desnutrição e a maioria dos nossos pacientes, eles chegam gravemente desnutridos, era o caso dele também. A gente consegue ver nessa imagem, olha o bracinho, ele era um homem de 43 anos e essa era a espessura do braço dele, né? Então, a gente já consegue imaginar como que estava o estado nutricional dele por completo. 45 quilos, não é isso? 45 quilos. E ele chegou com essa desnutrição prévia, que com certeza colabora com essa lentificação no processo de cicatrização dele também. Mais um desafio pra gente. Sim, e como que foi essa jornada dele, né? Desde a internação, as intervenções que vocês fizeram, essas respostas, porque eu lembro que nós, né, tivemos o contato. Até foi no evento lá de vocês, Sim. né? Até convidamos aí, que sempre tem. Foi no nosso fórum. Né? O Fórum de Nutrição lá do IETAP. É muito interessante. Sim. Palestras, enfim, de profissionais renomados. Sim. E aí que você contou para nós sobre esse paciente, mas ele já tinha passado por um tratamento, mas sem resposta. E aí que nós, né? Não, então vamos testar, né? Esse produto, né? No caso foi o 3.2, para ver como vai ser. Sim. Essa resposta dele. Então, Sim. conta até esse momento, né, de como foi essa jornada dele lá dentro. Sim.
né? Nós nos encontramos num momento de dificuldade. Esse paciente foi admitido no CTI entubado, gravemente enfermo. E no primeiro momento ele foi nutrido via enteral. No primeiro momento ele ainda não tinha tantas lesões, né? A esporotricose foi piorando no processo de internação dele. E ele evoluiu bem da parte ventilatória, ele foi estubado e a gente, em conjunto com a fono, começou a alimentação por via oral para ele. E logo, em 4 dias, né, no quarto dia dele com via oral, a gente já conseguiu uma dieta em consistência branda para ele. E naquele momento, nós traçamos uma conduta com uma dieta hipercalórica, hiperproteica, acrescida de whey protein, para a gente ter mais aporte de proteína para ele, e também um complemento alimentar em pó. Nesse momento, as lesões já estavam próximas ali daquela imagem, né? Já estavam mais graves. E foi quando nós iniciamos um suplemento específico para cicatrização, que ele já tem muito tempo de mercado, a maioria dos nutricionistas conhece. Ele é hiperproteico, mas ele é normocalórico. Então, vocês viram, né, o nosso paciente, como ele era gravemente desnutrido. E esse suplemento, ele não foi suficiente. Nós não tivemos bons resultados clínicos, mesmo com a suplementação. E usava quantos dele por dia? A gente usava um dele por dia. Em outro momento, nós associamos... E aí, voltando, né? Assim, é um hospital público, então, às vezes, nós somos limitados na quantidade de suplementos. Então, no primeiro momento, ele ficou com um por dia desse suplemento específico para cicatrização, hiperproteico mais normocalórico, e nós associamos com um outro, hipercalórico, hiperproteico, não específico para cicatrização, mas para a gente ter esse aporte calórico e proteico para esse paciente. E nós traçamos essa conduta e... Quando eu encontrei você em agosto, essa conduta estava traçada. Então, assim, do ponto de vista nutricional, quando a gente se baseia mesmo, né, nas diretrizes, nos guidelines, na fisiologia do processo de cicatrização, ele, teoricamente, ele estava abarcado. Ele tinha proteína prescrita, ele tinha caloria, também tinha micronutrientes específicos que a gente tem estabelecido. Então, zinco, selênio, ele tinha arginina no suplemento dele, mas nós não conseguimos atingir esse alvo, que era a cicatrização. Ele já estava, ao longo desse período todo, com a terapia medicamentosa bem estabelecida. Como o hospital ele é específico para doenças pulmonares infecciosas, então nós tínhamos infectologistas traçando a conduta dele para tratar a infecção fúngica. Só que mesmo com essa conduta... médica, acompanhada com a conduta da enfermagem na questão dos curativos, dos cuidados, nós não estávamos conseguindo um bom desfecho para ele. E quando eu procurei você, ele estava naquela imagem que você acabou de mostrar, né? Essa imagem com múltiplas lesões, elas bem cavitárias, elas sangrantes. E o paciente cursou com isso até aquele momento. Entendi. E aí, com isso, você entrou, né, com suplemento, que foi o Fresubin 3.2, onde o foco dele, né, além de vários nutrientes, é o colágeno hidrolisado. Sim. E aí, como que foi essa resposta? Nós temos imagens... Tem, sim. Vamos... Ah, legal. Aí tá até também, né, qual foi a sua conduta, não é isso? Isso mesmo. No dia 20 de agosto, nós começamos, né? Esse suplemento, ele tem 400 calorias, 20 gramas de proteína. Dessa composição proteica, se vocês separarem, não faltava proteína para ele. Ele já recebia caloria, proteína, a gente não estava conseguindo atingir o alvo. Mas 80% dessa proteína da composição proteica do suplemento vem de colágeno. E eu tenho certeza que esse foi um dos diferenciais. Né? Sim, porque esse paciente já recebia proteína, ele já recebia caloria, ele já recebia micronutrientes e ele não cicatrizava. Então, eu tenho certeza que o colágeno, ele veio como um alvo para a pele desse paciente. É um suplemento com colágeno tipo 1. Então, é voltado realmente para restauração de pele, né? Restauração cutânea. Sim, e o interessante, né, do colágeno hidrolisado é praticamente 16 gramas, que é 80% dessa composição de proteína. Sim. Ele navega também, não foi o caso dele, né? Mas se o paciente estiver no CTI...
né, o colágeno ele pode ser utilizado Sim. sem preocupação nenhuma, Sim. né, de acordo com todas as diretrizes. Sim. Né, a Camila Prim fala muito nisso, né, o colágeno hidrolisado é o único nutriente que navega por toda a jornada desse paciente, né, intra-hospitalar. Aí tem muitos estudos recentes, inclusive, colocando isso, né, esse poder dessa cicatrização e desse tempo encurtado da cicatrização nesse tipo de paciente, né? Sim. Porque depois foi um tempo curto que você já conseguiu ver a resposta, não foi? Sim, nós experimentamos isso. Nós experimentamos esse aceleramento no processo de cicatrização do paciente. E nós tem a outra foto ver também, ela. isso, né? Isso. E foi uma diferença de poucos dias, né? Não chegou a... Foi sim. Se você, ele começou 20... Você consegue voltar rapidinho naquela imagem anterior, só pra gente ter a data? 20 de agosto. 20 de agosto iniciou o produto. Isso, então se arredondarmos, né? Foram 40 dias entre o início do produto, né? O início dessa suplementação específica para esse resultado. Comparado com aquelas imagens de agosto também. E que já estava desde junho. Que já estava desde junho. Em julho, agosto. E final de agosto que nós iniciamos. Isso. Então foram 2 meses nessa tentativa. Sim. E em 1 mês e meio nós conseguimos resultados assim que são, né, que eles se mostram por si. E eu vou te falar que teve um dia que eu fiquei preocupada, ele estava muito grave. Eu falei, nossa, sim, lembra disso? Você doou suplementos pra gente. A Nutritiva, ela tem esse movimento, essa generosidade dentro dos valores da empresa. Eu quero reforçar isso. E esse suplemento, ele foi doado para nossa unidade. Ele não estava na nossa grade habitual. Então, te agradeço por isso, Simone, pela generosidade da Nutritiva. E aconteceu a doação de suplementos. E nós tivemos uma reunião um tempo depois, acredito que 2 semanas depois, para conversar sobre o caso clínico, sobre como que o paciente estava. E ele tinha agravado, né, padrão respiratório, padrão cardíaco também. Também entrou com outra medicação mais forte ainda. Sim, exatamente. Ele começou um outro tratamento para esse fungo. E esse tratamento ele tem, né, não tinha, ele ainda tem muitos efeitos adversos. Um deles era arritmia, então o paciente ficou monitorado por todo o período. E eu trouxe essa preocupação. Eu falei, olha, o paciente está recebendo suplemento, mas ele agravou, a pele dele está melhorando, mas ele agravou em outros órgãos. A gente tem outros órgãos com dificuldade. E, enfim, ficamos inseguros naquele momento, mas estávamos tentando, né? O que estava ao nosso alcance estava sendo feito. E nós alcançamos, né? Ele melhorou esse padrão ventilatório, padrão cardíaco. Tinha questão hepática também. Ele estava com múltiplos órgãos ali afetados pela medicação, pelas medicações. Porque imagina, você está tratando tuberculose, esporotricose, pneumonia bacteriana por outra bactéria hospitalar. Então, ele era um paciente que cursava, né, com muitas infecções. E um novo paciente, né? Muito jovem, né? Um pouco mais de 40 anos esse paciente tinha. E, enfim, não estava tão otimista naquele momento. E ele nos surpreendeu de forma positiva. A gente fica muito feliz com isso, sem dúvida, né? Isso energiza a nossa prática profissional. Eu tenho certeza que para a Nutritiva também nos anima a fazer mais vezes. Acredita muito na nutrição, né? Porque ainda mais terapia nutricional, né? A evolução a olhos vistos. Sim. E assim, o interessante é que toda a equipe do IETAP, né? Claro, a Thaís e o restante da equipe, eles escrevem tudo. Prontuário, participam de round, discutem, né, registram. Sim. Então, assim, dá gosto de ver, né, realmente tudo registrado, tudo lá, né, se puder contar também um pouco dessa experiência de vocês que, né, para os colegas aí que estão assistindo, que é muito interessante. Sim. No primeiro momento, esse paciente, nós não planejávamos que ele fosse um caso clínico para ser apresentado. Ele era um protótipo, talvez, né? Sim. E conforme ele foi cursando bem, foi sendo curado, foi sendo tratado, né? Nós temos esses registros. Nós sentamos e conversamos e você precisa compartilhar com mais pessoas o que aconteceu. Você precisa compartilhar essa experiência. E eu falei, bacana, eu vou fazer isso. E imagina, né? Se a gente não foi planejado desde o início, foi uma atitude generosa de doação. Então,
se nós não tivéssemos todos esses registros nos protocolos nutricionais, nos prontuários, onde que eu ia buscar tudo isso? Sim. Então, ele, enquanto paciente de nutrição enteral, a gente tinha todos os protocolos dele, né, no sentido de caloria, metas, né? Metas ali da conduta nutricional. Uhum. Nós também calculamos e cuidamos com a dieta dos pacientes em via oral. É tudo muito simples, não tem nenhum software de nutrição, nenhum software hospitalar. São planilhas de Excel e documentos em papel, é o que nós temos, né, disponível. E nós temos planilhas, né, com todos os tipos de dieta, todas as consistências. Então, se eu prescrevo uma dieta para um paciente, eu vou montando ali de acordo com a dieta. Então, vamos assim, colocar um exemplo. Ele tá com as pequenas refeições branda, mas nas grandes ele só tolera uma pastosa. Uhum. Então, daí a gente vai montando por refeição, de acordo com a nossa planilha. Tudo calculado, Tudo né? calculado. Então, a gente tem todos os macronutrientes, as calorias. Então, eu sabia exatamente quanto que ele estava recebendo. E por isso que eu levei essa demanda, né, pra você, no sentido de... Ele tá com uma dieta super hipercalórica, super hiperproteica. Eu tinha certeza que ele tava recebendo essa dieta. Essa dieta tinha sido calculada pra ele, especificamente pra ele. Os pacientes, eles são visitados diariamente. Então, eu também... E a enfermagem, ela relata sobre a aceitação dietética. Então, o que estava sendo prescrito, ele estava sendo ingerido. Sim. E nós não conseguíamos o sucesso da cicatrização desse paciente. Então, eu estimulo as colegas, né, a terem esse fluxo de trabalho, como é que eu posso dizer? Eu acredito que é isso, esse fluxo de trabalho, né? Ter o fluxo estabelecido. Se empoderem, se fortaleçam. Isso, se precisar de ajuda, pode chamar a gente ajuda, aí, né, ajudamos. Porque você chega no momento, num round, numa apresentação, num podcast, você chega segura para falar para as outras pessoas, para compartilhar que aquilo foi traçado, foi calculado, foi planejado. Houve raciocínio clínico. Isso. Houve raciocínio clínico naquela conduta nutricional. Então, esse é o nosso diferencial enquanto nutricionista, né? Nós sempre trazemos a individualização para os pacientes e, por que não, para o paciente a nível hospitalar, né? Também, ele precisa também dessa individualidade. Sem dúvida, um paciente em consultório, ambulatório, ele precisa da individualidade. Mas pensa, um paciente em UTI, Sim. com falência de órgãos, com órgãos falhando, né, por conta de uso de medicações, o tratamento estava adoecendo ele. E a nutrição, ela entra ali por vezes, como coadjuvante, mas nesse momento, com certeza, protagonista no cuidado desse paciente. Foi, a nutrição ali. A nutrição foi uma das protagonistas do cuidado. Não quero, sem dúvida... retirar a medicina, a prescrição médica, todos os cuidados de enfermagem, mas sem nutrição, vindo de dentro para fora, você não consegue atingir, né, cicatrização e ganho de peso, porque ele vai embora com eutrofia, né? E aí, olha que recado lindo dessa última tela, ele indo de alta. Olha isso, gente. Bom dia. Só para avisar, né, que o paciente foi de alta hoje, todo contente. Pediu para mandar um abraço para os nutris e agradeceu por tudo. Olha que lindo. Isso mesmo. E aí tem um resumo em um outro slide que coloca justamente como ele entrou e como ele saiu. Sim, perfeito! Esse slide está perfeito. Então pode falar dele. Ele chegou com 45 quilos, né? Um IMC de 16. E vocês viram pelas fotos, ele tinha uma desnutrição severa. E ele sai com 62 quilos, um IMC de 22 de eutrofia. Ele foi admitido, a gente até colocou isso também. Ele tinha algumas lesões por pressão, mas elas não foram nosso foco porque elas estavam em grau 1. Então, em grau 1, na escala da enfermagem, aquela região, ela tá em vermelhidão, é uma região de atenção, né? A pele não tinha sido rompida, tanto que eu não tenho foto dessas lesões, mas ele chegou, né, com essas lesões na sacra e no calcânio, porque imagina, era um paciente em UTI, ele antes estava sedado, entubado, ele era um paciente
que estava entregue ali no leito. Então, infelizmente, esse tipo de lesão, ele acontece. Mas as mais graves, que eram por esporotricose, que eram múltiplas, né? Nesse membro superior dele inteiro, como vocês viram. Ele foi admitido dessa forma e ele sai com cicatrizadas, né? Isso ali é impactante. Pronto pra ir pra casa. Se vocês repararem na última foto, tá com vermelhidão ali, mas Pode voltar a última foto? É inerente é inerente ali do processo de cicatrização. E olha que a gente não colocou aquelas fotos piores, né? Onde tem muita secreção ali, né? Quando ele agrava, aquela foto foi a inicial, tem foto que ele agrava. Sim, que as lesões estavam sangrantes, elas estavam com secreções. Com secreção também, Sim, que aquela foi uma fase delicada, foi quando ele agravou, né? Nós conversamos sobre isso. E ele foi pra casa assim, como vocês viram, né? Todo contente. Ele fala isso pra Nutri, que dá alta pra ele. Isso nos anima, nos energiza. Seus olhos brilham, Thaís! Coloca, assim, gotinhas de alegria no nosso dia e na nossa prática profissional. Sim. E eu sei que ele estava todo contente, porque durante a internação mesmo, ele mostrava pra gente, nós ficávamos monitorando juntos. Uhum. E é muito gratificante, é muito animador, é revigorante, Sim. né? Você inicia um dia novo de trabalho com uma notícia positiva dessa. Eu tô aqui de novo, toda animada, né, Li? E eu devo estar transparecendo, porque é animador mesmo. Sim. E que alegria proporcionar isso para as pessoas através da nutrição. Eu amo a nutrição e é uma profissão que eu escolhi por amor, tenho certeza que você também. E quando nós fazemos o que nós amamos, nós conseguimos esse tipo de resultado, né? Nós impactamos essas vidas, porque nós impactamos a vida desse paciente, mas imagina, de toda a família dele, que pôde ter ele de novo ali no núcleo familiar. E, então, é mais de uma vida que é impactada através da nossa profissão. Às vezes nós não temos essa noção global, mas sim, nós tratamos esse paciente, mas quantas vidas foram cuidadas através da vida dele ter voltado ali pro lar, voltado pra casa, voltado curado, né? Sim. E, enfim, tô feliz em estar compartilhando isso. Muito bom, e nós que agradecemos, né? Porque, nossa, a nutrição é linda e quanto a gente puder passar isso, né, para os colegas de profissão, para quem está também na graduação, para os familiares, para as pessoas, o quanto a nutrição, né, transforma vidas. Transforma vidas. E aqui uma maneira de te agradecer também. Muito obrigada. Tá? Perfeito. Sua participação com a gente, você é uma querida. Parabéns e parabéns para você e toda a equipe lá do IETAP, que são maravilhosos. Muito obrigada. Amei o convite, amei essa tarde aqui juntas. Sigam a Nutritiva nas redes sociais, acompanhem eles no YouTube, vai vir muitos episódios legais. Sim. E tem novidade vindo, vocês vão aproveitar muito e é conteúdo gratuito. Então, desfrutem aí de tudo que a Nutritiva tem para entregar para vocês. Inclusive, faz um breve resumo do seu projeto também, que tem coisa boa para ela continuar a passar isso tudo, né? Dessa experiência, desse conhecimento dela para vocês. Sim. Eu sou cofundadora do Instituto Salvari. O Instituto Salvari, ele vem para preencher as lacunas da nutrição. Nós queremos lançar luz sobre a nutrição, onde nós vemos lacunas na prática clínica, esse tipo de raciocínio clínico que a gente trouxe aqui através desse caso clínico do paciente. E o nosso desejo é que mais nutricionistas tenham segurança na prática clínica, consigam se comunicar com a equipe multidisciplinar, atinjam vidas, transformem, colham esses resultados igual nós colhemos lá no Instituto. E siga nas redes sociais, Salvari Instituto. Espero vocês, tem bastante novidade vindo. Muito bom. Muito obrigada e obrigada a todos. Se fez sentido esse vídeo, né, compartilhe com quem precisa também desses conhecimentos. Sim, muito obrigada.